Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Você é muito importante para nós e nosso objetivo aqui ao gravar alguns vídeos é compartilhar a Palavra de Deus, ajudar você e a mim também, né, a compreender mais a Palavra de Deus, né? Temos aqui a Bíblia, né, que é o livro sagrado, certo? Eu tenho várias versões aqui da Bíblia, né? Essa aqui é a Andrews. Temos outras menores aqui também, né? Então a Bíblia é a nossa ferramenta, né, de estudo. Melhor ferramenta de estudo que temos. Então, vamos lá estudar a Bíblia, né? Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, certo? Você tem Bíblia, não tem? Quanto tempo você não lê a Bíblia ou quanto tempo você já leu a Bíblia? Algo interessante é que, às vezes você vai na igreja, a pessoa prega, mas ele não abre a Bíblia. Fala lá 1 hora, cita alguns versos de cabeça, mas não pede para abrir a Bíblia. É muito importante o uso das Escrituras, né? Imagine você vai na escola, fica lá, né, horas estudando e o professor não passa nada, não anota nada, não dá nada. Olha, vamos escutando aqui que é isso mesmo. Então, é muito importante o estudo da Bíblia e também é importante você ter a Bíblia, abrir a Bíblia, estudar ela, estudar por você mesmo, tá bom? Eu vou aqui ajudar você, como eu faço para estudar a Bíblia, o que a Bíblia fala para nosso estudo da Palavra de Deus, tá bom? Veja só que uma pessoa que é muito importante para falar sobre a Bíblia, né, que não pode ficar fora, é Cristo, porque a Bíblia aponta para Cristo. Então, toda a Bíblia, do Novo ao Velho Testamento, ela vai apresentar Cristo, a sua palavra. Então, não tem como falar de Bíblia sem falar de Cristo, né? Profecia, salmos, as histórias, tudo ali reflete e aponta para Cristo, né? Então, é algo interessante e também o plano da salvação está presente, né, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então é importante nós estudarmos a Bíblia. Agora, como é que Jesus, né, considerava a Bíblia? Jesus ele considerava a Bíblia como um livro ultrapassado, já muito tempo havia escrito, precisava de reescrever a Bíblia, ou ele considerava a Bíblia como algo muito importante? Então veja só, Jesus ele apresenta a Bíblia como um livro muito importante. Lá em João 17:17, um texto bem conhecido, ele fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, para Jesus, a palavra de Deus é verdade e ela nos santifica. Então, se eu quero ser uma pessoa santa, com pensamentos puros, eu devo buscar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu não posso deixar a Bíblia de lado, né? Falar, não, a Bíblia não tem mais importância. É claro que a Bíblia é de grande importância, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão estudar a Bíblia e de início pode surgir algumas dúvidas e não entender tudo que está na palavra de Deus. Lá em Atos 8, 26 a 31, conta a história, né, do tesoureiro lá da Etiópia, que vai até Jerusalém adorar e depois ele provavelmente compra o livro de Isaías, ou já tinha o livro de Isaías. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, fala para Filipe: Filipe, desce para a estrada de Gaza, que está deserta, e vai para lá. Ou seja, ele não questionou, ele já foi para a estrada de Gaza. Chegando lá, ele vê uma carruagem e lá tinha o tesoureiro, né, da Etiópia, fala o eunuco, né, tesoureiro da Etiópia, da rainha de Candace, e ele então chega perto e escuta ele lendo o livro de Isaías. Então ele faz uma pergunta interessante, né? A Bíblia diz lá em Atos 8, 26 a 31, correndo Filipe ouviu ou ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que lês, que vens lendo, né? Então ele pergunta. Aí o eunuco responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, Filipe, a partir daquele verso, ele apresenta Jesus para aquele homem. Então, ele, ao ouvir de Jesus, ele fica impressionado e ele mostra ali que ele já era um conhecedor, né, da cultura hebraica, né, de Israel. E ele diz então: olha, aqui tem água passando ali pelo um ribeiro, né? Aqui tem água. O que impede de eu ser batizado? Então você vê que isso é muito importante. Ele conhecia a Bíblia, faltava poucos detalhes, né? Então muitas vezes a pessoa vai para a igreja e não conhece a Bíblia nada. Então ele, que era uma pessoa estrangeira, de longe, ele já conhecia as Escrituras, conhecia os hábitos, né? E como já havia o batismo de João Batista, isso já vinha de antes também,
mas aquele batismo, ele falou, olha, eu então quero ser batizado, né? E ali ele é batizado. Olha só que importante, conhecer a Bíblia, né? Lá em Isaías, capítulo 28, verso 10, ele fala como devemos estudar a Bíblia, né? Como que a Bíblia mesmo ensina, dá orientações para a gente estudar a Bíblia. O que vai dizer lá em Isaías 28, 10? Se você abrir sua Bíblia, vai estar dizendo lá, olha, porque é preceito sobre preceito, regra e mais regra, regra sobre regra, e regra e mais regra, né? Eu vou ler direitinho aqui, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Porque na Bíblia não está tudo junto. Eu quero orientações para a família. Vai lá, tem um capítulo só disso. Orientações para as mulheres, está lá. Orientações para os homens, tem um capítulo, né? Eu quero saber tudo sobre a lei de Deus. Não tem, está tudo espalhado. Então você precisa de conhecer, ler a Bíblia constantemente para você estar memorizando, né, esses textos, para quando alguém falar alguma coisa que não condiz, você já ter a percepção correta. Da mesma forma, hoje está muito fácil quando você vai numa cidade ou vai viajar, você coloca o GPS e você já coloca ali, então não tem que ficar perguntando nada para ninguém qual o caminho, né? Mas digamos que você já tenha ido naquela cidade, já sabe mais ou menos o rumo, e aí você chega e pede orientação para alguém, olha, eu quero ir tal bairro, como que eu chego lá? E ele aponta para você uma localização oposta a que você já conhece, você não sabe chegar exatamente, mas você sabe mais ou menos, né, para que lado fica. Aí você vai pensar, não, essa pessoa está me passando uma informação incorreta. E aí você vai perguntar para outras pessoas, né, e a outra pessoa vai te orientar, não, segue esse caminho, a tantos quilômetros, ou tantas quadras, você vira direita, esquerda, você vê, olha, pelo menos está seguindo, né, pelo rumo que eu já sei mais ou menos. Agora, se você não sabe nada, qualquer lugar que a pessoa te mandar, qualquer posição, você vai aceitar, porque você não conhece o caminho. Então, estudar a Bíblia é muito importante, né? E lá em Lucas 24, 27, conta a história, o relato quando Jesus havia ressuscitado, dois, né, discípulos, não eram os discípulos 12, né, estavam indo para Emaús. E Jesus vem e acompanha eles lá no caminho, conversa com eles, apresenta, e ele até fala, olha, mas você não está sabendo de nada, como? Você é o único aqui que não sabe dos últimos acontecimentos, Jesus foi morto, que nós aguardávamos que ele fosse libertar Israel, tal. E aí, em Lucas 24, 27, diz o seguinte, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus apresentou para eles, não só com argumentos, mas olha, o verso de Isaías fala isso, lá em Salmos fala assim, Moisés fez assim, lembra aquela profecia que dizia assim, assim, assim? Então, esse é o caminho, entendeu? Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, precisamos de estudar ela de maneira sábia, né? Um pouquinho mais adiante, já no verso 44, Jesus também apresenta, quando ele já está com os discípulos ali junto, né? Mais uma vez ele vai apresentar a palavra do Senhor para eles. Veja só o que ele diz lá em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se eles não conhecessem a Bíblia dos seus dias, né, todo o Velho Testamento, conhecido hoje como Velho Testamento, Jesus, na verdade, Jesus não queria que eles apenas ficassem com palavras, né? Não, eu vou falar para vocês aqui, pode confiar, eu sou o Messias, está tudo certo, é isso mesmo, não duvide, eu sou Jesus, sou filho de Deus, estou com vocês aqui, pode ficar tranquilo. Não, ele apresenta o quê? As Escrituras, porque Jesus iria para o céu e nós ia ficar com as Escrituras. Então hoje eu não tenho Jesus aqui para me dizer, ele deixou a sua palavra para mim, né? Então eu devolvi essa palavra. Desde Moisés, os Salmos, profetas e o Novo Testamento são muito importantes para o cristão, né? Agora, quando alguém prega, o que você faz? O que eu devo fazer quando alguém está pregando ou quando eu estou ouvindo alguém pregar, né? Eu estou pregando, então eu devo usar a Bíblia. E se eu estou sendo um ouvinte ali, eu deveria, pelo menos, estar atento, né, às passagens que ele está dizendo. E se eu não conheço nada,
o que ele falar para mim ali tá certo, entendeu? A orientação que ele passar, a forma que ele explicar, né? Às vezes leu pelas metades, nem citou o verso. Eu vou, às vezes, tá bom, o pastor falou, tá falado. Não, o pastor não falou, não tá falado, não. A Bíblia fala. Lá em Atos 17, 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então vinha Paulo pregava, vinha os apóstolos pregavam, vinha Apolo, né? E muitos pregadores, eles faziam o quê? E a Bíblia para verificar, tá? E de fato era daquela forma, entende? Então estou lembrando um texto aqui, lá em Apocalipse, né? Veja só, aqui em Apocalipse 2, eles falam, a igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Veja só, lá em Éfeso também, né, não só os de Bereia, as pessoas vinham pregar e eles faziam o quê? Punha à prova os que a si mesmos declaravam apóstolos. Você pode pôr à prova aqueles que se dizem pastores, se dizem bispo, que se dizem padre, que dizem ser tem até patriarca, né? Eu sou. Vai na Bíblia, faz a prova se ele de fato é realmente. Porque se ele não fala conforme a palavra do Senhor, né? Aí é fria, né? Lá em João 5,39 diz assim, olha, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava conversando com os fariseus liam muito a Bíblia, mas Jesus falou para eles, olha, vocês examinam a Bíblia, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Olha, a vida eterna é algo mais importante que o ser humano pode alcançar, certo? Você pode ter muito dinheiro, pode ter muito sucesso, ter carro novo, casa na praia, mas se perder a vida eterna, perdeu tudo, não é verdade? Mas olha, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente cita assim, João 5,39, é interessante quando você vai lá, dá uma pesquisada, né, isso que a gente deve fazer, dá uma olhadinha, João 5,39, se você tiver a sua Bíblia, é isso que já fala aqui, né, examinais, ou vocês já estudam a Bíblia, né, na verdade Jesus não está mandando eles ler a Bíblia, examinais, vocês já examinam a Bíblia, tá? E aqui ele vai dizer o seguinte, né? No verso 38 é interessante. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Está falando que Deus enviou seu filho e tal, né? E olha, a palavra de Deus não permanece em vós, porque vocês não creem no filho. Aí ele vai dizer, né? Vocês examinam as escrituras, porque julgou ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. No verso 40 ele arremata. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Então, eu posso ir à igreja, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, mas se eu não for até Jesus, como está em Mateus 28, né, é 11, quer dizer 11, 28, diante, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Então, se eu não for a Jesus, olha, eu posso ir fazer o que eu quiser, mas não vai adiantar. Então, os fariseus não aceitaram o testemunho de Jesus, e mais, né, eles não iam até Jesus, tinha que ir a Jesus para ouvir sua palavra. Então, isso é muito importante, porque não adianta, o pastor fala bonito, fulano fala bonito, ele prega maravilhoso, mas e aí, né? Você está ouvindo a verdade que, né, precisa ser ouvida? Agora, lá em João 16:13, fala assim, olha, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, quando eu começo a estudar a Bíblia em oração, em busca, né, da palavra de Deus, eu posso me achegar a esse Deus maravilhoso, né? E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos leva ao conhecimento da verdade. Não podemos deixar o Espírito Santo de lado. A palavra é importante, mas a Bíblia também é importante.
Tem um texto lá em João 8,32, que lá vai dizer o seguinte, é muito conhecido esse verso, um certo político usou muito esse verso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que esse verso, por esse verso, apenas essa parte aí, ele é meio frágil, né? Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu pergunto, todo aquele que conhece a verdade, ele é liberto por ela? Não, né? Satanás conhece a verdade? Conhece. Ele é liberto? Não. Por que não é liberto? Então, aqui a Bíblia não diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade? Você já foi liberto? Então, isso é uma pergunta interessante, né? Então, nós precisamos conhecer a verdade. Agora, o que mais aqui que ele diz? Agora, o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ele não está falando assim, ó, se vocês permanecerem na palavra do pastor, do bispo, do irmão, do fulano, não, do apóstolo, não. Se vocês permanecerem na minha palavra, o pastor tem que estar na palavra de Deus. Eu tenho que estar na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus. Então, se Deus fala para mim algo, eu preciso de conhecer e saber, né? Então ele diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, Satanás não permaneceu na palavra do Senhor, então por isso que a verdade não transforma, né? E nem pode transformar mais. Ele não pode transformar mais ele, porque ele já é um caso perdido, né? E ele vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Até os judeus ali vão dizer, olha, nós não somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Até parece, né, que eles foram escravos dos babilônicos, da Síria, do Egito e tudo mais, né? E vai falar que nunca foi, né? E Jesus diz o seguinte, no verso 34, respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E ele vai falar no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a Bíblia diz, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, veja só, ninguém pode nos libertar a não ser o Filho, que é Cristo Jesus. Então, eu preciso ser liberto por Ele, né? Agora, falando mais um pouquinho aqui, Pedro, ele vai dizer o seguinte, lá na sua segunda carta de Pedro, 1:20 a 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, não veio da cabeça da pessoa, não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que atuou nas pessoas para que eles falassem. Então, eu não posso chegar e inventar qualquer coisa. Hoje, ninguém pode chegar e falar, vamos mudar isso aqui, que não é... o Espírito Santo que operou nas pessoas e se manifestou nas pessoas, na vida delas, através de sonhos, visões. Assim diz o Senhor. Ouviram a voz de Deus, então é eu que vou mudar isso, né? De forma alguma. Lá em Timóteo 3,16, Paulo escrevendo para Timóteo, diz o seguinte, 3,16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só que importante. Útil para ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Hoje, ninguém quer ser repreendido, né? Eu fui lá na igreja, tive um sermão muito pesado, etc. Nossa, não, que o pastor pegou muito pesado, não gostei não. A palavra de Deus é para repreender também, né? A fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Então, qual que é o objetivo? Nos aperfeiçoar para toda boa obra, tá certo? Então, isso é muito importante, né? Agora, a Bíblia, né? Só falando da Bíblia aqui, Deus, uma parte na Bíblia, escrita na Bíblia, foi escrita pelo dedo de Deus, não foi o homem que escreveu. Qual foi? Os 10 mandamentos. Êxodo 31:18, a Bíblia diz, olha, quando o Senhor acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, algo extremamente importante, a lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu com seu dedo na pedra, com a sua mão, não sabemos, é uma forma de falar, né, escreveu com seu dedo, e olha, claro, para Deus não tem nada, não precisa de uma caneta, né? Isso também confirma lá em Deuteronômio 4:13, Deuteronômio 5:22, Deuteronômio 10:2 a 4. Então, eu já vi pessoas dizendo, não, mas
A primeira, a Deus escreveu, mas a segunda quem escreveu foi Moisés. Meu pai do céu, falta de conhecimento, né? Deus escreveu as primeiras, Moisés quebrou elas, que foi irado lá pessoal, né? Estava adorando bezerro de ouro. Depois Deus falou, olha, faça novamente 2 tábuas, traz a mim. Eu não sei o tamanho exatamente, se era grande, pequena, né? Não devia ser algo muito grande, mas Deus escreve novamente os 10 mandamentos, porque escreveu em pedra, para que jamais fosse apagado, né? E se hoje a arca, né, pelos relatos antigos aí, ela foi escondida, né, por Jeremias, antes da destruição de Jerusalém, pelos babilônicos, uma caverna, e jogou pedra por cima e tampou, então até hoje nunca se achou ela, mas se achasse, estaria lá os 10 mandamentos, né, bonitinho lá. Agora teve outra coisa também que um anjo escreveu, né, na parede lá no Palácio de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Farsim, né, e também Jesus escreveu na areia, mas só que também aquilo ali era algo ali por um momento, né, mas Deus não usou muito esse meio, ele mesmo escrevia, mas sempre o Espírito Santo, né, movia sobre os profetas, sobre os escritores da Bíblia, o qual vinha a escrever materiais importantes para nós, né? Agora, posso eu alterar alguma coisa na Bíblia? Ou seja, alguém pode lá alterar na Bíblia, como muitos hoje pretendem, vamos reescrever a Bíblia, pode fazer isso? Olha, lá em Deuteronômio 4:2, nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos, diz o Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então Deus está falando lá em Deuteronômio 4:22. Não é para aumentar nem para diminuir, para guardar exatamente como eu falei, certo? Então, guarda os mandamentos. Muitos falam assim, mas tem 413 leis lá no Velho Testamento que é impossível obedecer. Mas e quem disse que você tem que obedecer às 613 leis, né? Muitas são para os sacerdotes, muitas são para as mulheres, muitas são para os homens, para os escravos, para, né, de várias formas. Então, não tem como você observar todas, né? Claro, evidente. Mas 10 mandamentos é a base, né? E principalmente no Velho Testamento já diz que o amor a Deus e o próximo é a base de toda a lei de Deus, né? Em Apocalipse 22:18 e 19 diz o quê? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, Deus falando, né? Testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Os flagelos estão lá na Apocalipse 16, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Veja só, se você alterar, diminuir né, você vai se resolver com Deus depois. E às vezes a pessoa não tira o texto, mas inverte o que o texto diz. Se o texto diz branco, ele fala, não é branco, pessoal, é rosa, tá? A rosa serve. Que tá branco, estou dando um exemplo, tá? Que tá branco, mas rosa tá ok. Então tem que ter muito cuidado com as nossas interpretações, porque às vezes nós não tiramos o texto, mas alteramos o seu significado. Também fizemos a mesma coisa, né? Não tiramos, não acrescentamos ali de fato o texto, mas a nossa interpretação foi totalmente equivocada. E aqui em Provérbios 30:5-6 diz, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis à sua palavra, para que ele não os repreenda e você seja achado mentiroso. Então, eu não posso mudar o texto. E até um cuidado que os tradutores, né, ao fazer a tradução, tem que tomar cuidado para que ele não diminua e não aumente nada, não invente coisas que não estão na Bíblia. Ele precisa de ter essa cautela, porque se ele fizer coisa errada, ele vai ter que acertar com Deus, né? Agora, adianta eu ler a Bíblia e não praticar? Veja só, em João 17, verso 13, diz o seguinte, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são se praticares. Não adianta nada você ler a Bíblia e não praticar ela, né? E Tiago vai dizer o seguinte, portanto, deixem toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Ele fala mais ainda aqui, olha, sejam pacientes, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era sua aparência.
Então muitos pensam que não precisa de obedecer e não precisa de seguir a Bíblia, né? Não, estou livre de tudo, né? Não tem mais nada, não tô tranquilo. Será que é isso mesmo? Então é importante você ler e obedecer, porque não adianta nada ouvir e não obedecer, não vai resolver muita coisa, não é verdade? Então, que Deus abençoe você ao estudar a Bíblia. Estude a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, Velho Testamento, Novo Testamento, comparando texto com texto. Eu quero saber sobre orientação para a família. Então você vai buscar na Bíblia. Eu quero o que a Bíblia fala sobre saúde, o que a Bíblia fala sobre a graça, sobre o perdão. Então você tem que buscar muitos textos, né, para que você não incorra em algum erro, alguma interpretação equivocada, tá? Então que Deus abençoe você, te dê muitas bênçãos, saúde, prosperidade e que cada dia mais Deus abençoe você, tá? E que a Bíblia seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Um grande abraço, fique com Deus. Deixe seu like aí, seu joinha, inscreva no nosso canal. Falou, até breve.